Oi, meus queridos, bom dia, meus amados, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estar aqui com vocês. Hoje, quarta-feira, dia 31, eu peço a Deus que nos dê um dia de muitas bênçãos, que Ele nos abençoe, nos guie, nos guarde, em nome de Jesus. Para mim, meus queridos, é um grande prazer estar com vocês aqui, todas essas manhãs. É muito aprendizado, muita honra para mim, viu? E toda honra, toda glória seja dada a Deus. Eu agradeço a Ele todos os dias por essa grande oportunidade. E hoje, queridos, dando continuidade ao que a gente tem lido essa semana, eu continuarei no livro de Tiago. Hoje eu lerei o capítulo 5, versículo de 7 a 12. E ele diz o seguinte: Enquanto isso, amigos, esperem a vinda do Senhor, sejam pacientes. Os fazendeiros vivem assim, sempre esperando o tempo da colheita, com paciência, deixando que a chuva faça seu trabalho lento. Tenham a mesma atitude, sem fraquejar. O Senhor pode chegar a qualquer momento. Irmãos, não reclamem uns dos outros. Vocês sabem que uma queixa muito maior poderia ser feita contra vocês. O juiz está às portas. Tomem os antigos profetas como mentores. Eles puseram tudo de lado, enfrentaram tudo e nunca desistiram, sempre honrando a Deus. Quem permanece firme não perderá sua recompensa. Vocês, por certo, já ouviram falar da paciência de Jó e sabem que Deus o recompensou no final. Lembrem-se, Deus se importa conosco em tudo, até mesmo nos detalhes. Agora que sabem como Deus se importa conosco, parem de dizer coisas como juro por Deus. Deixem de impaciência, fazendo juramentos para apressar Deus. Digam apenas sim ou não, apenas a verdade. Assim, suas palavras não poderão ser usadas contra você. Amém. Bom, queridos, aqui nesse trecho do livro de Tiago, ele continua no mesmo assunto que a gente vinha falando ontem também, que ontem nós falamos de prever o amanhã, de não esquecermos nunca de dizermos, se Deus quiser. E agora ele complementa, dizendo que a gente tem que esperar, Agora a gente esperamos a vinda do Senhor, Que Ele poderá vir a qualquer momento, como ele diz aqui. E daí ele cita, meus queridos, algumas frases aqui que eu separei, que eu gostaria de passar para vocês, que eu achei bem interessante. A primeira delas, bem aqui no comecinho, quando ele diz: esperem a vinda do Senhor, sejam pacientes. Então a gente sabe, que isso vai acontecer, que Jesus está voltando. Já dissemos aqui nessa semana mesmo que prever esse dia não tem como, Isso é o tempo de Deus, a vontade de Deus, Ele virá de repente. E só que a gente ouve, muitas pessoas dizendo que que vai ser dia tal, que será dia tal. Isso, a gente sabe que a gente não tem que se abalar com isso, A gente não tem que dar ouvidos a essas coisas, A gente tem que filtrar e dar ouvido só realmente o que é do bem, Tem pessoas que gostam de espalhar o terror, espalhar más notícias e mentiras, Então que a gente fique bem atento a isso e, como ele diz aqui, que a gente seja paciente, esperando a vida do Senhor, paciente. Outra coisa, que eu acho muito interessante também, quando ele fala dos fazendeiros que esperam a colheita, esperam a chuva e tem que ter paciência, que ele pede para a gente ter a mesma atitude sem fraquejar, Então, que a gente mantenha a firmeza na nossa conduta, nos nossos atos, na nossa maneira de pensar, de encarar as coisas, na nossa fé, na nossa esperança, que a gente não deixe que nada disso, que essa demora, vamos dizer assim, que a gente fraqueje, Tanto na fé quanto na esperança. Não, Isso a gente tem que manter sempre firme, sempre firme. Outra coisa que eu anotei também, queridos, foi quando ele diz para a gente não reclamar uns dos outros, Isso eu acho muito legal também, a gente seguir a nossa vida, cooperar, amar, ensinar,
fazer o bem, mas nunca reclamar do outro, né? Como ele diz aqui, né, que se a gente reclamar, pode vir uma queixa muito maior para cima da gente também. Então cai aquilo, né? Não fazer com os outros aquilo que a gente não quer que façam com a gente. Então vamos levando a nossa vida, né? Lógico, cooperando, ensinando, sempre em harmonia com as outras pessoas e sem reclamar de ninguém. Cada um tem um jeito, cada um tem uma velocidade, cada um tem um tempo, né? Então que a gente tenha paciência com todos. Outra parte também que eu anotei aqui, quando ele diz sempre honrando a Deus. Quem permanece firme não perderá sua recompensa. Né? Isso é muito bacana também, a gente permanecer firme na nossa fé, na nossa esperança, sempre andando na retidão, sempre seguindo as orientações, os mandamentos de Deus, né, que a gente vai chegar à nossa recompensa. Né? Que a gente também sempre tem dito isso, né, dessas manhãs, que essa recompensa é sempre, né, Deus não muda, sempre será a mesma, para todos têm a mesma chance. Então que a gente espere, permaneça na fé, né, que nós chegaremos nas promessas de Deus, né? E outra coisa também, outra frase que eu achei muito legal, quando ele fala que Deus se importa conosco em tudo, até mesmo nos detalhes. Então a gente sabe, né, que Deus está de olho em tudo, sabe tudo, Ele sabe até nossas intenções antes da gente fazer alguma coisa, Ele já sabe. Então que a gente seja bem forte, né? Que a gente não fraqueje e que a gente não desvie nossos passos, né? Porque Deus está de olho, Ele sabe o que nos agrada, então que a gente permaneça sempre firme na nossa conduta, que nossos passos sejam sempre guiados na direção do Senhor, né? Que isso não mude. Outra coisa, outra parte também que eu achei bem legal, quando ele diz para a gente parar de dizer, né, coisas do tipo juro por Deus, né, e deixando de impaciência, fazendo juramentos para apressar Deus. Né? Então isso também é muito importante. Tem uma outra passagem na Bíblia que fala isso também, sobre essa mania de a gente fazer promessas, né, que isso não está certo. E se a gente fizer, né, que a gente cumpra, porque como ele diz aqui, porque senão suas palavras poderão ser usadas contra você. Então, se a gente aqui está se referindo às promessas, se a gente fizer uma promessa, seja ela qual for, que a gente cumpra. Né? Então, que é melhor a gente não fazer promessa, né, e não jurar por Deus também. A gente tem que fazer as coisas, né, como a gente sempre diz, baseado nos ensinamentos de Deus, mas não jurar por Ele, isso não. E também deixar de fazer promessas, né? Que a gente não faça promessas, mas se chegar a fazer, que a gente cumpra. Isso é muito importante, porque senão nossa palavra vai ser falha, né? E Deus não se agrada com isso, meus queridos, de modo algum. Então que a gente fique firme, né, na fé, que a gente espere com paciência, que a gente não jure por Deus, que a gente não faça promessas, que a gente siga sempre nos ensinamentos de Deus, que a nossa vida seja pautada nos ensinamentos de Deus e que a gente espere com paciência, que Ele está voltando. Tá joia, queridos? Então, meus queridos, fiquem com Deus, tenham uma ótima quarta-feira. Eu aproveito, né, deixando então aqui para vocês uma reflexão sobre isso, né? Um apanhado de tudo que a gente leu aqui, como que está essa sua espera, né? Você espera com paciência, você fica apreensivo, como que está essa sua espera da volta do Senhor? Okay? Pense nisso, né? Se isso te dá um conforto ou se isso te dá uma inquietação. Tá joia? Pense nisso. Eu já fiz esse tipo de pergunta quando nós começamos essa leitura, mas eu acho que é interessante a gente refletir bastante sobre isso. Tá joia, queridos? Fiquem com Deus então, Deus abençoe, Deus nos dê um dia de muitas bênçãos, muitas glórias, em nome de Jesus. E amanhã, se Deus quiser, se Ele permitir, eu estarei de novo com vocês por aqui. Tá joia? Fiquem à vontade aqui no YouTube, podem fazer perguntas, fiquem à vontade, alguma curiosidade, alguma dúvida, né, alguma queixa, alguma
alguma sugestão, tá legal? Alguma crítica, fiquem à vontade. Terei muito prazer em responder a todos e interagir com vocês, tá legal? Então é isso, queridos. Muito obrigado, viu? Fique com Deus. Deus abençoe todos nós. Tchau, tchau.